Olha, se você vai tentar alguma seleção de mestrado ainda no ano de 2023, talvez você esteja na dúvida sobre como se organizar, como se preparar. Talvez você não saiba exatamente qual é o melhor caminho, qual é o primeiro passo que você deve dar. Meu nome é Salles Martins, sou mestre em Direito, professor da graduação e este é mais um episódio do Aprovado no Mestrado em Direito. Hoje a gente vai conversar sobre qual é o primeiro passo que você deve tomar na hora de se preparar, na hora de fazer a sua preparação para a seleção de mestrado em Direito. Nossa aula está organizada em 3 tópicos. O primeiro tópico é os 5 erros comuns que os alunos cometem na hora de escolher o programa de pós-graduação em Direito, ou seja, o PPGD. No segundo tópico, eu vou falar sobre quais os critérios que você deve levar em consideração na hora de escolher onde você vai tentar a sua seleção de mestrado em Direito. E, para finalizar, eu vou falar para você o que fazer depois que você decidiu. O que fazer depois que você escolheu onde você vai tentar a seleção de mestrado e depois que você fez essa pesquisa inicial. Basicamente, eu vou falar para você o primeiro e o segundo passo que você deve tomar quando você estiver aí organizando a sua preparação para o mestrado. Contextualizando rapidamente essa aula, hoje nós vamos falar sobre preparação, tá? É muito importante você entender que aqui eu não vou entrar nas minúcias sobre como que os processos seletivos funcionam, quais características os processos seletivos possuem, não vou explicar para você o que é um projeto de pesquisa, nada disso é conteúdo deste vídeo. Aqui eu vou mostrar para você como fazer a pesquisa inicial para se preparar para o mestrado. Você aprendendo a fazer isso, você já consegue construir bastante coisa em relação à sua preparação, tá? Então essa aula ela é muito boa para você que não sabe muito bem para onde começar, porque eu vou pegar toda a experiência que eu tive nas minhas seleções de mestrado dos anos de 2015 e 2016 e de seleções de doutorado. Vou pegar toda essa experiência que eu tive com outros alunos que eu já orientei e que passaram no mestrado e doutorado, e com toda essa bagagem, eu vou tentar explicar para você quais são os pontos que você deve pesquisar. O primeiro tópico da nossa aula se chama os 5 erros comuns de quem quer tentar a seleção de mestrado em Direito. Um erro muito comum que eu vejo os alunos cometerem é escolher onde vai tentar a seleção sem fazer essa pesquisa prévia, sem antes fazer uma pesquisa exploratória do lugar onde você pretende fazer a seleção de mestrado. Você precisa entender como que os mestrados funcionam. Inclusive, eu fiz um vídeo onde eu explico justamente como que funciona o mestrado no Brasil. O mestrado ele costuma ter o período de 2 anos, onde no primeiro ano você vai fazer as disciplinas obrigatórias e optativas, e no segundo ano você vai fazer a pesquisa, as leituras e a escrita da sua dissertação. Caso você queira entender um pouco mais sobre isso, eu indico que você assista este vídeo aqui, que vai estar aqui na descrição, que vai estar aparecendo aqui para você depois poder assistir. Mas sim, deixa eu explicar melhor o que é que eu quero dizer. Antes mesmo de você decidir que você vai tentar fazer a seleção de mestrado, você deve pesquisar no seu estado quais são os programas de mestrado em Direito que estão disponíveis para você. Quando você for fazer essa pesquisa, não se limite a pesquisar apenas as instituições federais do seu estado e também tente pesquisar as instituições privadas que se encontram no seu estado. Por exemplo, aqui onde eu me encontro, no estado do Ceará, eu tenho a UFC como uma instituição federal onde é possível fazer o mestrado público. Mas existem outras instituições como a Unicristos, a Unicet, a Unifor, que oferecem programas de mestrado em Direito. A diferença é que uma você vai pagar e a outra você não vai pagar, mas mesmo assim, sempre vale a pena pesquisar nessas instituições privadas, porque muitas delas também oferecem programas de bolsa para os alunos que passam em boas posições. Uma outra sugestão que eu dou é você tentar pesquisar para além do seu estado, pesquisar em estados vizinhos, em outros estados que talvez você possa fazer o mestrado por um determinado período de tempo. Eu mesmo fiz isso quando eu fui tentar minha seleção de mestrado. Eu tentei tanto na UFC quanto na UNB e consegui ser aprovado
em ambas. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é essa, tá? Antes de escolher onde você vai tentar, pesquisa. Por que é importante você fazer essa pesquisa? Isso tem muito a ver com os erros que a gente vai estudar aqui na sequência. Veja só, o segundo erro muito comum que os alunos cometem. Eles não sabem quais são as linhas de pesquisa do programa de seleção de mestrado em que ele vai tentar. Sobre o segundo erro muito comum que os alunos costumam cometer, nós temos o fato de que, como esses alunos não fazem a pesquisa no lugar onde eles pretendem fazer a seleção de mestrado, eles não sabem quais são as linhas de pesquisa que existem dentro daquele lugar. Deixa eu explicar rapidamente como é que funciona dentro de um programa de mestrado em Direito, por exemplo. Imagina que o programa de mestrado em Direito tem cerca de 40 professores, 30 professores. O que acontece? Os professores, eles pesquisam coisas diferentes. Você não tem 30 professores que trabalham o mesmo tema. Você tem 30 professores que trabalham temas diversos. O que as instituições costumam fazer? Elas tentam agrupar esses professores em linhas de pesquisa. Essas linhas de pesquisa, elas funcionam como uma espécie de tópico geral onde aqueles professores mais se encaixam. Vou dar um exemplo da UNB. A UNB ela possui 4 linhas de pesquisa. Dentre as linhas de pesquisa que nós temos lá, nós temos uma linha que se chama Constituição e Democracia. Os alunos que querem pesquisar sistemas constitucionais, filosofia do direito e sociologia jurídica geralmente vão para essa linha. É uma linha onde você encontra vários professores que trabalham temáticas associadas a esse tema que eu acabei de mencionar. Então, é importante que você faça essa pesquisa prévia e quando você for fazer essa pesquisa, que você observe quais são as linhas específicas de pesquisa que existem dentro do programa, onde você vai tentar a seleção, já buscando ali tentar observar quais temas você acha mais interessante. Quais temas você acredita que seria melhor para você fazer algum tipo de pesquisa. Essa pesquisa inicial vai ser muito importante porque ela também vai lhe dar um indicador sobre os professores que poderão ser indicados por você como possíveis orientadores. Então, essa pesquisa ela vale muito a pena porque você vai não só conhecer como que o programa de pesquisa funciona, mas também você já vai começar ali a fazer uma espécie de seleção prévia de quais temáticas você considera mais interessante. Um outro erro muito comum que está associado a esse erro que eu acabei de mencionar é o de não saber, não ter nem ideia de quantas vagas mais ou menos o programa de mestrado em Direito oferece. E aí, mais uma vez, é importante você ter em mente que os programas de mestrado em Direito, toda vida que eles abrem o edital, eles têm um número específico de vagas que devem ser preenchidos. E o que eles fazem? Eles pegam essa quantidade de vagas e dividem de acordo com as linhas de pesquisa. Por exemplo, na UFC, você tem 36 vagas para o mestrado. Lá tem 3 linhas de pesquisa, cada linha de pesquisa fica com 12 vagas. Às vezes, é possível que uma linha de pesquisa tenha mais vagas do que outra. E aqui já vale a pena você ter um olhar estratégico, porque dependendo do número de vagas que tenha disponível para uma determinada linha de pesquisa, vale mais a pena escolher uma linha no lugar de outra, porque pode aumentar as suas chances de entrar. Veja que ter mais vagas significa que mais pessoas vão entrar. Mas também é comum que, na medida que haja uma quantidade maior de vagas, haja também uma quantidade maior de concorrência. O quarto erro que eu vejo que alguns alunos costumam fazer é não pesquisar como que funciona a seleção de mestrado. No Brasil não existe uma homogeneidade com relação à forma como vai ocorrer a seleção de mestrado. Basicamente, cada instituição, cada programa de pós-graduação em Direito tem uma margem de liberdade onde ele vai definir como que vai se dar o processo de seleção. Esse processo de seleção, ele costuma ter pelo menos 2 ou 3 fases, e aí saber como que funciona cada uma das fases de seleção de mestrado é muito importante, porque dependendo do lugar onde você vai tentar,
a estratégia pode mudar um pouco, a estratégia pode variar um pouco. Tem alguns lugares que cobram provas de conhecimentos gerais, tem alguns lugares que não cobram, mas não se preocupa porque isso daí eu vou explicar na segunda parte dessa aula. E para finalizar, o quinto erro que muitos alunos cometem é simplesmente não pesquisar quais são os requisitos mínimos que ele vai ter que apresentar no dia da inscrição para a seleção de mestrado. É muito comum ver candidatos com inscrições indeferidas porque não preencheram requisitos básicos, porque não apresentaram um projeto de pesquisa no formato adequado, não preencheram o currículo Lattes de maneira adequada, porque não comprovaram a proficiência em um segundo idioma. Então, é importante você ficar atento a esses requisitos mínimos que não são difíceis, tá? Eles não são difíceis de ser preenchidos. Alunos de 9º e 10º semestre conseguem preencher esses requisitos. Mas é importante ficar atento a esses requisitos para que você já saiba quais são eles e já busque aí a documentação necessária para evitar perder tempo com isso. Resumindo tudo que eu acabei de falar, voltamos ao ponto do início dessa aula, do início desse vídeo. É fundamental que você faça uma pesquisa muito robusta sobre o lugar onde você vai tentar a sua seleção de mestrado. E aí chegamos no segundo tópico desta aula. Aqui nós vamos explicar para você de forma mais profunda como que você deve fazer a pesquisa dentro do programa de mestrado em Direito. Aqui eu vou explicar para você quais são os critérios que você deve levar em consideração na hora de escolher onde você vai buscar fazer o seu mestrado. E aí vamos lá. Eu separei aqui 4 critérios que você deve levar em consideração. O primeiro critério é com relação ao nível de dificuldade. O nível de dificuldade para você ser aprovado na seleção de mestrado, ela tem um grau de subjetividade, mas ela também tem elementos bastante objetivos. O que eu quero que você leve em consideração, por exemplo, é a relação de quantidade de vagas para quantidade de pessoas inscritas no programa anterior. Aqui eu mostro para você alguns desses dados. Por exemplo, eu peguei 3 seleções de mestrado, a da UNB, a da UFMG e a da UFC. Todas elas seleções em Direito. E aí veja só, a UNB ela tem o total de 58 vagas para mestrado. A UFMG ela tem o total de 116 vagas para o mestrado e a UFC tem o total de 36 vagas para o mestrado. Todas essas informações eu peguei em relação ao último edital que saiu, tá? Não é em relação ao edital do ano de 2023, é em relação ao edital do ano de 2022 para o ano de 2023. E veja só, a quantidade de vagas com base na quantidade de pessoas inscritas. Se eu pegar a UNB, eu tive 294 pessoas inscritas para o mestrado, para preencher um total de 58 vagas. Só que dessas 58 vagas, 40 vagas ela é reservada para todo mundo, 13 vagas é reservada para ações afirmativas e 5 vagas para grupos especiais, como indígenas, quilombolas e por aí vai. Aqui eu não coloquei a lista de vagas de acordo com as linhas de pesquisa, mas eu coloquei a quantidade de pessoas inscritas com base em cada linha de pesquisa. Observe que na linha 1, 65 pessoas se inscreveram, na linha 2, 103 pessoas se inscreveram, na linha 3 e na linha 4 foram 29 e 97. A linha que menos teve pessoas inscritas foi a linha 3, que é justamente a linha que disponibilizou menos vagas para o mestrado. A linha que teve a maior quantidade de candidatos e candidatas foi a linha 2, com 103 pessoas participando da seleção. E essa também é a linha com a maior quantidade de vagas. Então, veja só que nem sempre você escolher aquela que tem mais vagas é necessariamente a melhor estratégia.
Veja que aqui ficou uma relação de 5 pessoas mais ou menos disputando uma vaga para entrar. Se você for olhar na UFMG, esse número ele já é bem menor. Porque na UFMG você tem o total de 116 vagas, é muita vaga de mestrado para a UFMG, que está distribuído entre várias linhas de pesquisa. Depois vale a pena você dar uma olhada. Eu posso até clicar aqui para você dar uma olhada, ó. Na UFMG, olha como eles organizam aqui, separando por linha, por tópico. Olha, linha de pesquisa, poder, cidadania e desenvolvimento do Estado Democrático. E aqui ele vai dizendo a linha de pesquisa, a área de estudo e a quantidade de vagas reservadas. Muitas vezes essa área de estudo significa um professor. O professor que você vai se aplicar, o professor que pesquisa, por exemplo, empresa no mercado, e aí ele está disponibilizando lá uma vaga. Você tem que dar uma olhada especificamente no edital que você está pesquisando, tá? Mas veja que aqui no edital da UFMG está tudo bem explicado, dizendo como que cada vaga está distribuída para cada linha e qual vaga é universal e qual vaga é reservada. A UFMG eu fiz a contagem, então pode estar um pouco errado porque eu fiz a contagem no dedo mesmo, mas lá mais ou menos no ano passado 270 pessoas se inscreveram para a seleção de mestrado. Se a gente tiver a mesma quantidade de pessoas inscritas na seleção de mestrado deste ano, de 2023, veja que era bem mais fácil, se a gente levar em consideração apenas a quantidade de vagas, você passar no mestrado da UFMG do que passar no mestrado da UNB, tendo em vista que mais gente disputa vaga na UNB do que na UFMG. Então veja, primeira coisa que eu comento aqui é nível de dificuldade com base na quantidade de vagas. Vale a pena você dar uma olhada nisso para você escolher estrategicamente qual linha de pesquisa você quer se aplicar. Às vezes é possível que um determinado tema se encaixe em mais de uma linha e aí vale muito mais a pena que você seja estratégico e escolha uma linha de pesquisa que aumente as chances de você ser aprovado. Uma outra coisa importante é a quantidade de fases que cada seleção de mestrado possui. Eu peguei também aqui a UNB, a UFMG e a UFC. E veja, a UNB ela é a que tem a seleção mais simplificada, mais fácil, porque ela tem basicamente duas fases. Uma fase preliminar de análise de projeto e uma entrevista que vai levar em consideração o seu projeto de pesquisa e vai levar em consideração também conhecimentos gerais. Mas de maneira geral, na entrevista o que se busca é identificar se foi aquele aluno que efetivamente escreveu o projeto, qual o perfil que aquele aluno possui, quais as experiências acadêmicas que ele possui com relação à pesquisa. Então, a UNB é o processo mais simplificado. O processo menos simplificado é a da UFC. A UFC ela tem uma fase de conhecimentos gerais, onde você vai ter que ler uma série de livros, uma série de obras, e num dia determinado você vai fazer uma prova sobre esses livros e obras. E o drama é que a cada ano essa bibliografia muda e se torna maior, então os alunos que se preparam para a UFC, além de ter que montar um projeto de pesquisa competitivo, ainda vai ter que ler bastante em relação às obras, depois a avaliação do projeto e depois há uma prova que vai ser simultaneamente uma entrevista sobre o projeto e uma prova de conhecimentos gerais de um tema que vai ter sido sorteado no dia anterior. Com relação ao UFMG, nós temos também 3 fases, só que a UFMG, primeiro, ela tem uma característica muito interessante. Ela possibilita que você possa fazer a prova à distância. Então, você consegue fazer as entrevistas à distância e isso é muito bom para você que não mora lá em Minas Gerais. Então, vale a pena fazer essa seleção de mestrado para você ter um teste, saber como é que seu projeto está. É realmente um lugar que eu indico fazer, até pela quantidade de vagas que possui. E aí, na UFMG funciona assim. Lá você vai ter uma análise preliminar do projeto. Depois, você vai fazer uma prova oral de um tema específico, conhecimentos gerais. E depois você vai ter uma arguição do projeto. Então, lá tem 3 fases, mais 2 fases voltadas especificamente para o projeto e uma fase para conhecimentos gerais. E aí, o que eu quero que você observe aqui, olhando para esse quadro, é que
não importa onde você vai tentar a sua seleção de mestrado, se numa instituição pública, se numa instituição privada, você vai ter que ter um projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa deve ser um projeto competitivo. Veja que tanto na UNB quanto na UFMG, a primeira avaliação que você vai ter é com relação ao seu projeto. Se você fizer um bom projeto de pesquisa, você vai conseguir passar para a segunda fase bem pontuado, aumentando muito as suas chances de entrar. Então, voltando para cá, para a nossa tela, veja que mesmo que você não vá tentar uma seleção de mestrado em nenhum desses lugares onde eu estou colocando aqui, vale a pena você dar uma pesquisada especificamente com relação às fases da seleção, tá? Isso aqui é muito útil para organizar o seu cronograma de preparação. Um outro tópico que você deve levar em consideração é a sua disponibilidade de tempo e sua necessidade ou não de bolsa. É importante você ter em mente que pelo menos durante um ano você vai ter disciplina obrigatória e vai ter disciplina optativa. Geralmente você consegue cumprir essas disciplinas durante um ano. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, repito, no final dessa aula tem um vídeo onde eu explico como que funciona o mestrado em Direito. E aí, é importante você saber qual tempo você possui. Imagina que você é advogado, imagina que você está estudando para concurso, imagina que você tem alguma dessas duas condições, é importante que você se organize, se programe para que você consiga fazer o seu mestrado de forma tranquila, até porque eu lhe garanto que na sua prova de mestrado, na sua avaliação oral, vai ter um membro da banca que vai lhe perguntar qual é a sua disponibilidade, vai lhe perguntar se você precisa de bolsa. Então, avalie se você precisa de bolsa, avalie. Hoje as bolsas de mestrado estão acima de R$2.000, as de doutorado, salvo engano, estão passando de R$4.000. Então, vale a pena você ficar atento para a disponibilidade de bolsas que o programa que você vai tentar possui, e fica sabendo, se o programa é público, ele tende a ter uma maior chance de você conseguir bolsa. Se o programa ele é privado, muitas vezes a bolsa é você não ter que pagar pelo seu mestrado, o que é ótimo, né? É muito bom. Mas é claro, se você puder ganhar dinheiro com isso, é melhor ainda. Os critérios de concessão de bolsa variam de acordo com o lugar onde você vai tentar. Existem lugares onde a concessão de bolsa é com base no seu desempenho durante a seleção de mestrado, e existem lugares onde a concessão da bolsa é com base na sua condição socioeconômica, onde as pessoas que estão em condições mais vulneráveis têm maior chance de conseguir bolsa, e assim segue. Vale a pena saber como é que funciona para você conseguir se organizar financeiramente. E para finalizar, o último tópico que você deve buscar é saber se existe algum professor que poderia lhe orientar em relação ao tema de pesquisa que você quer trabalhar. Por exemplo, se você gosta muito de direito penal, o seu sonho é escrever sobre direito penal, você quer se tornar um professor referência em direito penal, você deve ir para alguma seleção de mestrado que tenha o direito penal como uma possibilidade, ou que pelo menos haja professores que orientem trabalhos em direito penal. Não adianta nada você escrever um projeto maravilhoso de direito penal e aplicá-lo para uma instituição onde ninguém pesquisa direito penal, porque mesmo que seu projeto esteja muito bom, suas chances de passar vão ser baixíssimas. Repare que esses 4 critérios que eu acabei de colocar são critérios muito relevantes para você escolher onde vai tentar a sua seleção de mestrado. Cada um desses critérios vai ter um peso diferente de acordo com a sua realidade. Aí cabe a você saber quais desses critérios é mais importante. Por exemplo, o critério com relação ao lugar, para mim, não era o critério mais impactante, porque eu estava disposto a sair do meu estado para fazer o mestrado em outro lugar. Mas pode ser que para você seja um motivo muito determinante. Então, vê os critérios que eu coloquei, pesquisa eles lá e tenta escolher com base nesses critérios. O último tópico que eu tenho para comentar é qual é o próximo passo. Depois que você fez tudo isso que eu acabei de mencionar, o que você deve fazer na sequência? Como eu expliquei, todos os programas de pós-graduação pedem que você apresente um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele é um documento onde você vai apresentar um tema
a ser pesquisado, onde você vai pesquisar com a orientação de algum professor lá de onde você vai tentar a seleção de mestrado. Esse documento, o tamanho dele varia, tem lugares que pedem 10 páginas, tem lugares que pedem até 15 páginas, tem lugares que permitem até 20 páginas. E esse documento ele é muito importante, porque é basicamente ele que vai demonstrar para a banca de avaliação que você tem o perfil que é capaz de entrar na seleção de mestrado e sair do mestrado com o título. Então, tendo em vista a importância que o projeto de pesquisa tem para quem quer fazer a seleção de mestrado, nos dias 15 a 18 de agosto, eu vou fazer uma série de aulas onde eu vou explicar como que você constrói um projeto de pesquisa competitivo. Basicamente, eu vou apresentar para você quais são os elementos básicos que um projeto precisa ter e como que você preenche esses elementos de forma adequada. É claro que em 4 aulas não dá para eu explicar tudo que existe em relação ao projeto, mas vale muito a pena você assistir essa aula se você tem interesse em fazer mestrado. E também informo que no final dessas aulas eu vou abrir uma turma de preparação para a seleção de mestrado. Caso você tenha interesse em assistir essas aulas, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, que vai ser muito útil para quem precisa escrever um projeto de pesquisa competitivo. Dito isso, eu já lhe agradeço e deixo para você aqui 2 sugestões de vídeo.